Olá, hoje nós estamos aqui com o Dr. Marco Antônio Vasconcelos Alencar Júnior, que é conhecido amplamente pelo caso da Cláudia, moradora de Lacerdópolis, que neste momento está presa por ter, segundo as informações amplamente divulgadas na imprensa, matado o marido e depois escondido o corpo dentro de um freezer. O Dr. Marco é advogado, vem desde o começo, doutor, defendendo a Cláudia, né? E agora o que nos faz ter essa conversa é uma novidade que a defesa entregou, né? Enfim, a sua defesa, o seu trabalho, para ser apreciado pela justiça agora. E a gente quer saber, doutor, então, em que pé está, como é que vai, que linha a defesa seguiu nesse caso, né, para defender a Cláudia, então. Muito obrigado por nos atender. Obrigado a você, Éder Luiz, a todos os seus seguidores. Agradeço a oportunidade. Bom, a defesa da Cláudia buscou, num primeiro momento, trabalhar no inquérito policial para suprir as lacunas que a autoridade policial não tinha interesse de produzir a prova. Por que a autoridade policial, às vezes, não tem o interesse? Porque vai de encontro aos interesses de uma defesa e precisa, muitas vezes, mostrar para a sociedade que está tomando a cautela policial de se prender a pessoa que matou. E nós buscamos, nesse inquérito policial, demonstrar de forma cabal de que Cláudia era agredida, era subjugada e que, depois de ser ameaçada de morte, acabou cometendo o crime. Para não morrer, matou. E isso nós buscamos, dentro do inquérito, mostrar que Cláudia, depois do crime, não havia fugido, o que ficou demonstrado, tanto é pela entrevista da autoridade policial, o doutor Bonamigo deu entrevista para o Beto Ribeiro, dizendo que no início achou que tivesse fugido, mas que depois ficou claro que Cláudia tinha ido buscar ajuda jurídica em Curitiba. E buscamos demonstrar no inquérito policial de que o evento morte, infelizmente, era uma tragédia anunciada nesse relacionamento. Por quê, doutor? Por que era uma tragédia anunciada? Porque Cláudia vinha, ao longo dos anos, apanhando, vinha ao longo dos anos sendo psicologicamente agredida, financeiramente agredida, de forma financeira também sofria agressões, tanto é que o dinheiro dela era do casal e o dinheiro dele era colocado na conta do filho, na conta da vizinha, na conta do vizinho, e esse dinheiro não ia para o casal. Então a Cláudia sofria o que? O dinheiro dela não dava para nada. O dinheiro dela era destinado só ao casal, a pagar as contas, e ela ainda tinha que ajudar a filha. Filha do casal, que foi expulsa de casa porque o pai não concordava que ela, jovem, pudesse usar uma roupa de que os jovens gostam. Eu sou pai de menina e sei. É uma roupa às vezes mais apertada, uma roupa às vezes um pouco mais curta, mas não precisa expulsar ninguém ou bater em alguém por causa disso. Mas ele era violento e ele fazia isso. E nós buscamos no processo, no inquérito policial, demonstrar isso. Tanto que a própria magistrada reconhece que os indícios de violência doméstica estão presentes no processo. O Tribunal de Justiça catarinense reconhece as agressões físicas e o STJ reconhece as agressões físicas. Entretanto, o TJ reconheceu que é muito cedo para se conceder a liberdade de Cláudia, porque precisa ainda evoluir o processo. Mas reconhece as agressões, inclusive as agressões sofridas no dia, porque Cláudia passou por exame de corpo de delito. O STJ também reconhece as agressões. Então, durante o inquérito policial, buscamos demonstrar de forma cabal as agressões e que Cláudia nunca havia sofrido. E que, com relação à tragédia anunciada, nós buscamos em redes sociais, de conversas de amigas de Cláudia, de que no ano de 2019, duas amigas conversando falavam assim: Cláudia apanhou de novo. Já orientei ela a sair de casa, mas ela não sai e ela apanhou de novo. A outra virou e falou assim: nossa, tomara que isso não acabe em desgraça. E a outra fala assim: tomara, porque isso pode acabar o pior. E aí, quando acontece de descobrirem o cadáver, as amigas trocam mensagem novamente e falam assim: você viu que aconteceu a tragédia que nós falávamos? Aconteceu, Cláudia matou o marido.
Um episódio de violência, doutor, ele foi relatado em um boletim de ocorrência, existe um registro. Mas os demais, a defesa está buscando esse tipo, então, de subsídio, de prova, de informação com conhecidos, com pessoas próximas, familiares. Os filhos do Waldemir dizem que ele era um homem exemplar. Como é que a defesa vê essa colocação diante de conversas como essa e que provas ainda há mais de que ela vinha sendo agredida? Em primeiro lugar, que esses filhos não moravam com o pai e com a Cláudia há mais de 15, 16 anos. Então, quando moraram com o pai estava num processo de separação. Eles, num primeiro momento, eles têm que pensar também que tem que proteger a imagem do pai. Mas a imagem do pai, infelizmente, é negra. A imagem do pai, infelizmente, é maldosa. A imagem do pai é obscura. O pai era violento. Só que eles não têm coragem de assumir isso porque eles vão expor a imagem do pai. E a gente quer levar para o resto da vida a imagem de uma pessoa boa. Infelizmente, eles, se estão faltando com a verdade, estão fazendo de forma deliberada. E se não estão falando a verdade, às vezes porque desconhecem também, não moravam com o pai. Um outro ponto que a defesa vem trabalhando, e isso desde o momento em que houve o trabalho de perícia, né, de necrópsia desse corpo, é de que poderia a vítima não ter sido morta como talvez a autora tenha colocado, seja por asfixia, por medicamentos. O que foi trabalhado nesse aspecto e o que se descobriu até agora? Bom, se descobriu que Cláudia não matou a vítima, o seu companheiro, com asfixia. Isso ficou claro. Em que pese a denúncia do Ministério Público coloque asfixia, ficou claro que o Ministério Público incorreu em erro aí, porque foi induzido pela autoridade policial e pelo próprio depoimento de Cláudia. O que acontece é que ou Cláudia não conseguiu matar por asfixia e pode ter colocado às vezes no freezer de forma culposa uma pessoa viva, ou pode ter tentado matar por asfixia alguém que já estava morto. E isso o exame de sangue trouxe que não havia veneno, não havia drogas, não havia nenhum tipo de medicamento ministrado que não o Zolpidem. Que é um medicamento para dormir. Que é um medicamento indutor de sono, que Cláudia fala que usou 3 comprimidos. E é importante a população saber, a autoridade policial saber e o Ministério Público saber que para matar com Zolpidem precisa, para cada quilo da pessoa, precisa de 200 miligramas. Ou seja, para cada quilo da pessoa eu preciso de 20 comprimidos. Cláudia ministrou 3 comprimidos. Uma pessoa de aproximadamente 100 quilos, 90 quilos ou 80 ou 120 precisaria muito mais do que 15 mil comprimidos para poder matar. Então a defesa sustenta que ele pode ter sido colocado no freezer, talvez até mesmo ainda vivo, doutor? Eu não sei. Eu peço na minha defesa a exumação do cadáver para que eu possa chegar à conclusão. Se Cláudia colocou dentro do freezer às vezes ainda vivo, porque pode ter achado que tivesse matado, ou se Cláudia achou que estava tentando matar alguém que já estava morta. Morta por quê? Porque por um efeito reflexo, talvez, do indutor de sono, seja por uma alergia, seja por um ataque cardíaco, seja por um estímulo vasovagal. Nós não sabemos. Nem o médico do IML conseguiu. A única coisa que o médico do IML disse não foi por asfixia. E o fato de ela ter mantido o corpo por tanto tempo dentro do freezer, doutor? O que leva uma pessoa a ter uma atitude como essa? O que ela alega, o que ela fala? E como que a defesa trabalha com isso? Desespero. Desespero, porque ela matou e aí ela caiu a ficha. Caiu a ficha. Tenho que esconder, tenho que fazer, tenho que buscar para eu poder pensar o que fazer. Colocou dentro do freezer, depois não tinha mais caminho de volta. Porque Cláudia, todo mundo está dizendo que Cláudia fez um BO de desaparecimento, mas ninguém olhou o contexto. Cláudia coloca dentro do freezer e sai de casa. 1 hora depois da saída dela de Cláudia, já estavam procurando a vítima. Porque ele não encontrou o rapaz para trocar o caminhão.
Essa pessoa entrou em contato com ela, falou, não sei, ele tá por aí. Por quê? Porque ela não ia dizer naquele momento, matei, tô aqui na rua. E aí quando aquela pessoa, ela volta para casa, aquela pessoa já tinha chamado a polícia, um policial militar. E aí esse policial militar vai, procura e fala assim, não sei, ele não tá, não achamos e tal. Vamos ter que lavrar o boletim de ocorrência. O policial militar lavra e coloca para quem assinar? Para a Cláudia. Não foi ela que chamou a polícia e falou, faça um boletim de ocorrência para mim por desaparecimento. O contexto da história fez com que ela tivesse que assinar, porque ela era a viúva. Mas esse é o problema. Ela em nenhum momento chamou a polícia para falar que ele tinha desaparecido. Os próprios colegas já perceberam o desaparecimento 1 hora depois. A alegação é que ela entrou em estado de desespero e pelos próximos dias ficou nessa situação, ficou nessa situação procurar ajuda. Até procurar ajuda. Porque quando ela me procura na sexta-feira, ela não confessa. Ela fala, estão me acusando. Eu falo, então se estão te acusando, eu preciso saber da verdade. E ela não fala. Ela estava visivelmente abalada. Mas aí, na manhã do sábado, ela em casa lá, o pessoal de novo revirando a casa, revirando as coisas e tal. Ela me chama 3 da tarde. Doutor, tá assim, assim, assado, aconteceu isso, isso, isso. Eu não me vi, por 20 anos de experiência, eu não tinha vivido uma situação dessa. Que eu precisei buscar ajuda. Por quê? Não porque eu não tenho capacidade de fazer a defesa, mas porque eu enxerguei na defesa que era necessário buscar ajuda da imprensa, porque senão a fala da Cláudia ia morrer naquela sala da delegacia. Porque se a autoridade policial não quis ouvir as testemunhas que eu arrolei para que ele ouvisse, até hoje não ouviram as testemunhas que eu pedi. Eu tive que fazer uma investigação defensiva e isso graças à OAB que tem o poder de fazer isso hoje. Quase nenhum advogado sabe fazer isso. Nós fizemos uma investigação defensiva, apuramos os fatos, colocamos no processo. Por isso está demonstrado para a juíza, para o tribunal e para o STJ que Cláudia sofria violência. E isso nós mostramos na nossa defesa que Cláudia era a próxima mulher a ser morta. Mas que, por desespero maior, entre ela e ele, optou por ele. E quais são os próximos passos da defesa, então, diante disso? Claro, foi apresentada a defesa formal, né? Já foi solicitado em outros momentos a liberdade dela. Eu acredito que deve ser novamente solicitado isso nos próximos dias, ou nesse passo, né? O que se tem agora de andamento no caso, doutor? Nós fizemos o pedido de liberdade dela ainda quando estava na prisão temporária. Fizemos, foi negado. Ingressamos com habeas corpus, que sequer chegou a ser julgado, porque logo converteram em prisão preventiva, então tivemos que desistir do habeas corpus. Fizemos o habeas corpus por causa da medida da prisão preventiva. Levamos ao TJ. O TJ, infelizmente, não concordou com nossa tese, porque acha muito prematuro uma decisão de concessão de liberdade num caso grave. Tem que esperar a instrução para o TJ, tinha que esperar aí a instrução ou a vinda de novos documentos. E com a nossa defesa esperamos que possamos agora demonstrar para a juíza a possibilidade de Cláudia responder em liberdade. Não há uma insegurança dela responder em liberdade diante da repercussão que teve, diante do julgamento popular mesmo, nesse caso, doutor? Éder, só para você ter uma noção, eu ofereci e inclusive facultei ao juízo que Cláudia morasse num apartamento que eu tenho. Aqui na cidade de Joaçaba, longe de Lacerdópolis, justamente para que não houvesse nenhum tipo de conflito por filhos, por qualquer outra situação. Então, buscando a integridade física dela e o clamor social desse caso, não é favorável a Claudemir. Em que pese ele tenha sido vítima do Valdemir. Valdemir, isso, exatamente. Em que pese ele tenha sido a vítima do homicídio, pode olhar nas suas redes sociais. Pode olhar no que está nas minhas redes sociais. 90% dos comentários são favoráveis a Cláudia. E o senhor acredita, então, trabalhando, ouvindo a Cláudia, que foi a atitude de uma mulher desesperada que buscava se proteger? É essa a versão dela e a sua versão?
Não é nem a versão, é a verdade. Quando eu fui indagado no passado, logo no início, como seria a estratégia da defesa, a estratégia é de falar a verdade. Mostrar toda a verdade nesse processo, porque a verdade vai libertar a Cláudia. Porque nós estamos cansados de ver mulheres sendo mortas todos os dias por homens. Porque vivem relacionamentos abusivos. E nós precisamos, agora que nós estamos diante de um caso de que a mulher foi vítima todos esses anos e para não morrer matou, nós precisamos agora que o Poder Judiciário também olhe essa situação. Doutor Marco, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso de uma extrema repercussão, né? E vamos esperar o andamento, o desdobramento aí, contando com a sua colaboração também. Só para finalizar, nós vamos agora esperar, vai ser marcada uma audiência de instrução e nós vamos conseguir, durante essa audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, demonstrar tudo que nós já trouxemos dentro do inquérito policial. Então o Ministério Público vai ter oportunidade de questionar todas as testemunhas, a defesa vai ter oportunidade de questionar todas as testemunhas e nós vamos ter condições com peritos que nós arrolamos para serem assistentes técnicos e com os peritos que nós vamos querer ouvir, que são os peritos do próprio tribunal, que fizeram, do tribunal não, do IML, que fizeram o exame de corpo de delito para demonstrar de que Cláudia se colocou a mão na face da vítima para asfixiá-lo, não conseguiu. Então essa asfixia não existiu. Ou porque ele já estava morto, ou porque ela achou, incorreu em erro, achou que tivesse matado. Bom, e aí muda completamente aquilo que está se trabalhando a partir de agora, né? Pode ter sido doloso. Nós vamos, essa situação vai navegar entre o culposo e o doloso todo o tempo, até a gente ter o esclarecimento dos fatos. Tanto é que nós pedimos a exumação do cadáver. E o cadáver sendo exumado, nós vamos buscar demonstrar com que ele morreu. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marco. Eu que agradeço a todos os usuários aí, os seus seguidores, pela oportunidade de estar falando a todos.